Queremos agradecer à Igreja Adventista Central de Vitória por estar cedendo os seus materiais para serem reproduzidos aqui no canal do YouTube da Igreja Adventista do bairro Presidente Vargas, em Erechim, Rio Grande do Sul. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos na Tua presença nessa segunda-feira. Muito obrigado porque, através da Tua santidade, nós podemos ser transformados. Através da Tua palavra, o Senhor pode nos mostrar o rumo que precisamos trilhar. E queremos ter, Senhor, nesses momentos aqui, um encontro real com o Senhor. Muito obrigado porque já sentimos a Tua presença aqui, mas que a Tua palavra mais uma vez nos unifique, nos mostre a direção e que possamos sair daqui fortalecidos desse encontro especial com o Senhor. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Gente querida, boa noite. Pensa numa alegria pegar o avião às 9 da manhã em Viracopos e vir para cá. Confesso a vocês que eu não gosto de descer nesse aeroporto, porque o Ricardo Martins me colocou medo algum tempo atrás. Ele disse que esse aeroporto era o segundo mais perigoso para descer no Brasil. Mas fiquei tranquilo porque não há registro de acidente por aqui, não é verdade? Então não ia ser hoje. Mas quando cheguei aqui, fui muito bem recebido ali pelo Newton, pela Josi, as crianças, né, o Gui, a Laura. E pensa na minha animação quando eles me levaram para comer muqueca. A verdadeira muqueca, certo? A verdadeira muqueca é aqui no Espírito Santo. O resto é peixada. É, isso mesmo. Vai falar isso na Bahia para você ver. Mas que alegria vir aqui nessa atmosfera de louvor. Eu vim aqui algumas vezes e quando recebi esse convite, fiquei muito feliz porque a agenda deu a oportunidade da gente estar aqui. E fiquei pensando enquanto cheguei na igreja aqui, que da última vez eu estava acompanhado com outros camaradas, né? Durante 5 anos e meio eu estive com Arautos do Rei, e sempre muito bem acompanhado, e eu escolhi cantar uma música, se vocês deixarem, para lembrar aquele tempo. A única condição é que tem que cantar junto, a única condição é essa. E é uma música que não dá para cantar com a cara fechada, tem que cantar com um sorriso aberto, mostrando o dente mesmo, entendeu? Aliás, quando a gente lançou essa música, já faz um tempinho, tem até um clipe aí que tem uns 8 milhões de views, parece? Veio um monte de repercussão nas redes sociais. Por falar nisso, um abraço para o pessoal do Facebook, aí do YouTube, legal ter vocês com a gente, tá? É ali na câmera, ali, o pessoal está apontando, ok, legal, bom ter vocês com a gente. Chama aí, compartilha na sua rede social aqui no meio também. Aliás, gente, vamos convidar pessoas para vir aqui, ok? Parabéns porque você está aqui. Confesso que eu não achava que ia ter tanta gente na segunda-feira. Mas eu acho que dá para ter mais gente ainda amanhã. E aí vai só, né, pegando o ritmo, a semana vai seguindo. E muita bênção reservada da parte de Deus para todos nós, tá? Mas, dentre essas repercussões, quando a gente lançou essa música, uma moça escreveu dizendo que estava vivendo a pior semana da vida. E lá na Novo Tempo a gente ficou imaginando o que pode acontecer na vida de alguém para essa pessoa declarar: estou vivendo a pior semana da vida. Até que ela disse, estava assistindo ao Novo Tempo, assistiu Caixa de Música, vi um clipe lá no Caixa de Música, a Glauce mostrou, aí eu fui para o YouTube, disseram que estava no YouTube, não parei de escutar já faz um tempão. E através dessa música eu entendi que Deus não perdeu o controle da situação que eu estou vivendo. E que as coisas vão se ajustar daqui a pouco. Estou em paz. E é isso, ok? Esse é o recado. Vamos um pouco, a gente volta. Que bom que vocês cantaram. Com a banda tocando, quase não dá para escutar, mas eu vi as boquinhas balançando, assim, né? Mexendo, então está tudo certo. Aliás, fiquei sabendo que estamos sendo transmitidos pela Rádio Novo Tempo, né? FM 95,9. Um abraço para você que está nos acompanhando pela rádio. Só quero dizer que, embora o programa pela rádio seja legal, aqui na igreja é muito melhor, né? Então você pode fazer planos amanhã à noite, e todas as noites a gente vai estar aqui reunidos na rua Carlos Moreira Lima, 1200, Ilha Santa Maria, atrás da Rede Gazeta. Falei certo? É isso mesmo? Então coloca aí na sua agenda, anota, coloca no Waze, rua Carlos Moreira Lima,
1200 é aqui que a gente se encontra, tá bom? Antes de abrir a palavra de Deus, assim, eu tenho que fazer uma menção muito especial, porque vir a essa igreja, que é a igreja de um grande amigo meu, chamado Ricardo, eu tenho que fazer menção à sua família, porque há pelo menos 3 anos eu não os encontrava, né? Então, alegria, tem família bem espalhadinha por aqui, né? Que bom encontrar vocês, muito bom de verdade. Estava falando com o Ricardo hoje, ele falou assim, manda um abraço para esse povo. Eu mandei a foto da muqueca, ele falou assim, cara, não faz isso comigo, não faz isso comigo. Lá do Canadá, imagina se vai achar a muqueca no Canadá, não tem jeito, né? Mas tudo bem, uma alegria estar com vocês. Vamos abrir a Bíblia? Pega a sua Bíblia, abra no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 12. Evangelho de Lucas 6, verso 12 em diante, diz assim: Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Alguns comentaristas dizem que nesses versos que acabamos de ler está descrito o início da igreja cristã. E logo no primeiro verso que lemos, descobrimos um costume de Jesus. A Bíblia diz que ele se retirou para um monte a fim de orar. E quando a gente vai observar a história de Cristo, a gente percebe que a oração não era uma opção na vida de Jesus, mas uma necessidade. Ora Jesus estava no monte, ora Jesus estava num jardim, ora Jesus despediu os discípulos para irem do outro lado da praia e ele ficava sós com Deus. Jesus orava o tempo todo. E essa é uma semana de oração, um convite para que eu e você oremos mais. E precisamente no dia 28 de maio desse ano, eu acho que você vai lembrar mais ou menos essa época, porque o Brasil estava meio que paralisado por conta da greve lá dos caminhoneiros. Eu tive uma experiência de oração muito interessante. Eu queria mostrar para vocês aqui a foto da minha família, só para atualizar. Eu sou casado com a Sabrina, sou de Pernambuco, ela é de Santa Catarina, olha a mistura. E do resultado desse casamento surgiram 2 pimpolhos, ali está o Samuel de 2 anos e a Sofia de 5. A gente sempre faz o culto em casa e a oração faz parte desse processo. Tem as musiquinhas de oração para as crianças e eles conhecem todas. Só que a Sofia, ela não gosta de orar falando, sabe? Filha, ora? Não. Filha, ora? Não. Nunca ora. E aí dá aquela frustraçãozinha às vezes no pai que quer ver o filho falando oração. E aí, tudo bem. Isso é só para você entender o que vai acontecer daqui a pouco. Eu estava com o meu tanque, depois de 3 tentativas de abastecer lá em Campinas, sem nenhum marcador ali no combustível. Estava zerado mesmo. Nem piscava mais. E aí eu pensei, eu não posso errar, já tinha ido em 3 postos de gasolina, eu pensei, o quarto é a última tentativa, é o plano A, só tem o plano A, não tem B nem C. Peguei o carro, depois que uma informação chegou num grupo de WhatsApp, pastores foram num posto que tinha combustível, e fui para lá, a cerca de 5 quilômetros de onde eu moro. E quando eu cheguei, volta um pouquinho a foto anterior, por favor. Quando eu cheguei, estava chegando na fila, aí está na fila, né? O pessoal que está acompanhando pela rádio tem que imaginar, tem uma foto aqui, certo, do painel, e você percebe que está todas as luzes acesas, ou seja, poucos metros antes de chegar na fila, o carro morreu. E eu tive que empurrar esse carro, mostra a próxima foto, aí tem uma fila longa, mais de 1 quilômetro, tem 1,5 quilômetros, mais ou menos, empurrando o carro por volta das 4 da tarde. E de fato a espera seria longa, aquele era o único posto com combustível praticamente na cidade. Eu fiquei na fila 8h30. E lá pelas 3 horas de espera, já estava de noite,
alguém bateu na minha porta, e eu assustado olhei para fora, um homem desconhecido. Ele falou assim, você é o rapaz que estava empurrando o carro na fila? Ele falou assim, sou eu mesmo. Então, você percebeu que em determinado momento ali, por onde você passou, tem uma descida. Para vir foi tranquilo, agora para voltar, amigo, sem uma gota de combustível, você vai ter vai ser difícil. Aí ele falou assim, eu tenho um galão com 5 litros de etanol na minha mala. E eu fiquei pensando há 3 horas se te ajudava ou não. Mas está aí, ó, a foto do galão. E eu saí, fui até onde o carro dele estava, cerca de uns 400 metros à frente. Peguei o galão e voltei feliz da vida para colocar o precioso combustível no tanque, né? Eu andava com aquele galão, nunca me senti tão vigiado na vida. Todo mundo me observando, onde ele conseguiu esse negócio. E eu andando faceiro, coloquei lá os 5 litros, voltei para agradecer. Esse senhor, o nome dele é Gilvan, pode passar a próxima, a foto é escura, não teve jeito de fazer diferente. Mas lá está o Gilvan, membro da Quadrangular. E ele me viu, né, passando e ficou 3 horas pensando, ajuda ou não ajudo? Ajuda ou não ajudo? Aí ele perguntou para o rapaz da frente, você lembra daquele moço que passou empurrando um carro? Que carro era? Não, rapaz, não sei, era um carro prata, mas que carro era? Acho que era um Versa. E aí ele passou a fila inteira, procurando um prata Versa, nunca me viu na vida. E aí me localizou e me ajudou. Eu fiquei assim, pensando, isso aí não acontece todo dia não. Não é todo dia que acontece. Aí quando eu estava indo lá no posto, de fato, para comprar alguma coisa na lojinha de conveniência, para tentar até ajudá-lo, trazer uma água de coco para ele, né, como gratidão, no caminho o telefone toca, eu atendo a Sabrina, e aí, como é que tá? Tranquilo, assim, aqui vai longe, esquece, vou chegar meia-noite em casa. E aí ela falou assim, você não sabe o que aconteceu. A Sofia, eu achei tão lindinho, amor, a Sofia me pegou pelo braço, desceu as escadas, foi até a sala, e falou assim, mamãe, vamos orar pelo papai? Ela se ajoelhou e ela fez a oração, a primeira oração da vida da minha filha. Foi naquele momento. Eu perguntei, mas quanto tempo faz isso? Deve fazer aí, sei lá, uma meia hora. Aí você sabe que o pai não conseguiu ir de imediato, pelo menos não, comprar água de coco. Eu fiquei ali um pouquinho, emocionado em saber que Deus atende oração. Ore mais. Aproveite essa semana para orar mais. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Jesus, ele subiu ao monte para orar. E Jesus tinha uma agenda importante para falar com Deus naquela ocasião. Jesus falou assim, Senhor, eu tenho que fazer uma escolha logo de manhã. Quando o sol aparecer, eu tenho que fazer uma escolha. Já tem algumas pessoas me seguindo, mas agora eu vou oficializar o chamado. Eu não posso errar, porque se Jesus errasse, talvez eu e você não estivéssemos aqui. O início da igreja partiu daquela escolha. Aí Jesus ora, desce do monte e escolhe esses homens aqui. Alguns deles bem conhecidos, outros assim, meio que a gente nem sabe quem são, né? Qual é o mais conhecido desses aqui? Pedro, né? A gente pergunta na igreja, Pedro. Por quê? Como era Pedro? Tranquilão? Vamos fazer aqui um resuminho da característica de comportamento de alguns deles aí. Como era Pedro? Paciente, né? Impulsivo. E pessoas impulsivas falam para depois avaliar. Fazem para depois, né? E aí se metem em confusão. Aqui e ali. Se você conhece uma pessoa impulsiva, sabe do que eu estou falando. Então Pedro, uma hora lá, Jesus ensinando, aí Pedro falou assim, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7? E ele encheu o peito para falar 7, eu sou muito generoso, né? Porque ninguém perdoa, não tem nenhuma categoria de fariseus aí que ensina tanta generosidade. 7 vezes? Aí Jesus fala assim, não apenas 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Não faça conta na hora de perdoar o seu irmão ou distribuir a graça que eu te ofereço o tempo todo. Outro dia, Pedro, assustado dentro do barco com os discípulos, imaginando que havia um fantasma andando sobre as águas. Aí Jesus fala assim, calma, sou eu. Aí Pedro duvida, se é o Senhor mesmo, então deixa eu andar também. De bate pronto, Jesus fala, então vem. Eu imagino Pedro olhando assim para os discípulos e João falando assim, ó. Você não desafiou? Agora tem que ir, filho, vai. E não foi tranquilo, a gente pensa, que bonitinho, ele saiu lá do barco e saiu andando tranquilo. Gente, eles estavam temendo a morte, eram homens experimentados no mar.
e Pedro andou sobre as águas. Enfim, a gente conhece Pedro. Vamos pensar num bem diferente aqui. Tomé. Como é Tomé? O que é que você lembra de Tomé? Da vida dele, das experiências dele? Hã? Aquela situação lá, quando Jesus aparece, né, depois da ressurreição, aí Tomé duvida, né? Tomé fala assim, eu preciso tocar, eu preciso chegar perto. E você percebeu que quase a gente não tem Tomé hoje em dia, né? Judas e Tomé, o nomezinho raro da gente encontrar no Brasil, não é? Quantos você conhece aí? Só que a gente esquece que Tomé, possivelmente era uma dessas pessoas assim mais discretas, que sempre senta na igreja, quietinho e tal, e que quando vem o momento da crise, prefere ficar só. Tem gente que enche a casa no momento da crise, chora um pouquinho no ombro de cada um, e assim se consola, assim se fortalece, legal. Já tem gente que tranca a porta do quarto e só sai de lá, quando a última lágrima cai no travesseiro, não é? Eu acho que Tomé era desse tipo de gente, porque ele não aparece. Um monte de coisa acontece, Jesus ressuscita, aparece para as mulheres e tal, e Tomé não aparece. Daqui a pouco, atrasado, ele chega. E aí vem esse episódio. Eu penso que Tomé era uma pessoa mais melancólica, sabe, mais na dela. Então nós temos Pedro, impulsivo, Tomé, meio melancólico. Vamos pensar em João. Qual era o apelido do João? Que era o mais jovem dos discípulos, hein? Isso no início, depois ele se tornou o quê? O discípulo amado. Mas vamos pensar na primeira fase, né? O filho do trovão, isso é coisa boa? Hã? Imagina Pedro e João jogando bola. Não ia prestar, certo? Jesus olha para João e fala assim, eu quero trabalhar contigo. Vamos pensar nos dois últimos aqui, Mateus. Qual era a profissão do Mateus? Publicano, cobrador de? Uma profissão praticamente extinta, porque hoje o correio faz isso. Cobra que é uma beleza. Se você está devendo, vai chegar a cobrança na sua caixa lá, né? E nós sabemos que os cobradores de impostos não eram benquistos na sociedade, né? Porque eles extorquiam muitas vezes a população e tiravam dinheiro dos judeus para dar para Roma. E eles eram judeus, então eram meio que traidores assim. Aí Jesus olha para Mateus e fala assim, Mateus, vem para cá. E lá no meio da lista tem um outro Simão chamado Zelote. Não era o sobrenome dele, Zelote, era a classe a qual ele pertencia. Os zelotes eram ativistas que odiavam tudo que Roma representava. Se fosse nos dias de hoje, eles estariam na rua protestando contra o governo ou qualquer um que estivesse no poder. Os zelotes, eles eram ativistas e odiavam qualquer um que trabalhasse para Roma. Aí Jesus pega o zelote e bota do lado do Mateus. Está percebendo aí o que está acontecendo aí? Sinceramente, de 0 a 10, qual a chance de dar errado isso aí? Esse grupo todo. Qual a chance de 0 a 10? Alguém falou 5, aqui tem 10. Outro dia na igreja alguém falou assim, 11, pastor. Deu certo? Deu ou não deu certo? Por que deu certo? Uma das razões que eu gosto é que Jesus estava no meio deles, por isso deu certo. Jesus era o centro, Jesus era o vetor, era em torno de Cristo que a vida deles gravitava. Por isso deu certo. Deus ama trabalhar em meio à diferença, e gente, aqui todos nós somos muito diferentes, louvado seja Ele por isso. Deus é um Deus criativo, um Deus que ama a diferença, a diversidade, e é no meio dessa diversidade que Ele gosta de atuar. Mais adiante, Paulo vai sistematizar isso, falando da igreja orgânica, né? O corpo, né? A mão, os pés, enfim, a igreja como corpo de Cristo. Então, Jesus gosta de trabalhar em meio à diferença. Quando uma igreja está desunida, quando existem problemas entre membros que são diferentes uns dos outros, quando essas situações são muito críticas, tenha certeza de uma coisa, é bem possível que Jesus tenha ficado do lado de fora. Aliás, apenas um parêntese, esse é o real problema de Laodiceia. Porque lá em Apocalipse 3, verso 20, fala assim, eis que estou à porta e bato. De que lado Jesus está nessa história? Do lado de fora. O problema de Laodiceia não é o fato dela ser morna, ou ser cega, nua. Esses são os sintomas. O problema real de Laodiceia é o fato de ela colocar Jesus do lado de fora.
Ok, vamos voltar para a experiência desses homens aqui. O objetivo, na verdade, dessa mensagem, irmãos, é trazer 2 pontos da experiência desses homens que me intrigam profundamente. É isso, eu quero chegar nesse ponto. Porque a partir desse chamado, esses homens viveram 3 anos e meio inesquecíveis. Imagina que, ao invés de colocar lá, eu vi no Facebook, né, vários oradores, encontrei o pastor Nemuel Stina, né? Hoje, que inspiração, eu fiquei 15, 20 minutos com ele, dá vontade de passar o dia todo com aquele homem, conversando, ouvindo os conselhos. Em 15 minutos ele me deu 3 conselhos que estão anotados lá. Que coisa linda, né? Agora imagina se no Facebook estivesse assim, Semana de Oração Jovem na Central de Vitória, com Jesus Cristo, orador. Que tal? Tem bastante gente nessa segunda-feira, mas eu acho que vocês iam ter um probleminha. Ia ter que fazer 2 sessões, 3, ia fazer fila, ia dar problema, que a polícia estaria fora, organizando a situação. Privilégio de ouvir Jesus falando. Você tem ideia de quantos sermões aqueles homens ouviram Jesus pregar? Quantas semanas de oração se fosse computar? Quantos milagres eles viram Jesus multiplicando pães, viram Jesus ressuscitando mortos, viram Jesus andando sobre as águas, viram Jesus expulsando demônios, ressuscitando, enfim, eles viram tudo, viram como Jesus, ele cuidava das crianças, tocava nos intocáveis, aceitava os excluídos, respondia às autoridades, como ele escapava das cascas de banana que soltavam no caminho dele todo dia tinha uma situação. Aqueles homens viveram 3 anos e meio inesquecíveis com Jesus. Agora, pergunta: tempo suficiente para alguém se converter, sim ou não? Tempo suficiente, né? Eu sei que se eu perguntasse aqui, quantos aqui se converteram durante uma semana de oração? Assim, aquela semana mudou a minha vida. Eu acho que vários de vocês levantariam a mão. Um sermão, 40 minutos de exposição da palavra de Deus, o Espírito Santo conduz tudo, aquilo faz sentido para você, aí você pensa, não, minha vida está indo nessa direção, eu tenho que levar isso em conta, não é esse o caminho, e aí você decide. Uma música, um sermão na rádio, na Novo Tempo, na TV, alguma coisa acontece. Agora imagina 3 anos e meio com Jesus. A primeira coisa que me intriga é perceber que eles ainda não estavam convertidos. E eu queria explicar para você o porquê que eu cheguei nessa conclusão. Avance um pouco aqui, vamos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Estamos pulando toda essa história, indo para os últimos capítulos da presença de Cristo com os discípulos. E aqui nós entendemos o contexto da ceia, era Páscoa, Jesus deu a ordem para alguns deles irem providenciar um lugar, e ali eles estavam conversando. Olha só o que eles tratavam, meio que cochichando, eu penso, sem que Jesus percebesse. Eles não iriam falar abertamente isso aqui. Verso 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser quem? O maior. A pergunta é, o maior onde? O contexto vai explicar, no reino. Eles discutiam entre si qual deles seria o maior no reino. E aqui cabe uma explicação porque os judeus tinham uma compreensão equivocada a respeito do Messias. A maioria deles cria que o Messias seria alguém enviado da parte de Deus para devolver ao povo judeu os tempos de glória na época de Salomão, de Davi. A visão deles era bem horizontal, se concentrava nas coisas materiais. Eles achavam que o Messias vinha para atuar nesse nível. Aí quando Jesus entra em cena, ele passa o ministério dele inteiro pregando a respeito do reino. Nenhum outro tema ocupou tanto espaço nos discursos de Jesus do que o reino. O Sermão da Montanha trata apenas de um assunto, é o reino. As bem-aventuranças, quem é que pode herdar o reino? Quem é gente que vive já dentro da ordem desse reino? E por aí vai. E aí Jesus falou, por exemplo, o reino que está dentro de vós. Como assim, o reino que está dentro de vós?
Jesus estava falando de uma dimensão diferente, de uma dimensão espiritual. Era um conceito mais vertical, reino de Deus. Jesus não veio para libertar, nós sabemos, obviamente, o povo de Israel de Roma. Jesus veio para libertar a humanidade do pecado e devolver a ela a condição que ela havia perdido, devolver a ela a liberdade, porque uma vez que o homem pecou, ele perdeu a liberdade de escolher o bem. Na cruz, Jesus ele resolve essa questão e nos dá mais uma vez a chance de escolha. Ele empata o jogo e pergunta: a partir de agora é com você, o que você quer? Quando eles estavam discutindo qual deles seria o maior no reino, qual dos dois reinos eles tinham em mente? O que é que você acha? O reino físico e material ou o reino espiritual? Fala aí. Quantos acham, fazer uma enquete, ok? Quantos acham que eles estavam pensando espiritualmente? Nem preciso perguntar o restante, né? Ou seja, depois de 3 anos e meio, eles ainda não tinham entendido plenamente qual era a missão de Jesus. E, consequentemente, eles não tinham ideia clara de quem de fato ele era, ou o que ele estava fazendo. Então, isso me gera uma reflexão, assim, profunda, porque eu nasci, em berço cristão, sou filho de pastor, há 11 anos pastor, e às vezes a tentação que eu tenho é pensar que por ter tido essas oportunidades, eu estou numa condição já tranquila, Não, agora eu estou tranquilo, só esperar o cumprimento da promessa de Jesus voltar e levar minha família junto. Aí eu olho para os discípulos que conviveram com Jesus intensamente e ainda não tinham entendido muita coisa. E olha só um outro detalhe interessante. Jesus ele começa a falar de forma mais enfática a respeito do que iria acontecer. Aí Simão Pedro, ele começa a falar algumas coisas, Olha só o que Jesus fala para Simão a partir do verso 31. Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por você, para que a sua fé não desfaleça. Tu, pois, quando o quê? Converteres, fortalece quem? Jesus tinha um plano para Pedro, o plano estava em curso, mas para Jesus a conversão de Pedro estava em que lugar? Ele fala assim, quando você se converter, então você deve fortalecer a igreja, aqui em Jerusalém. Então Jesus projeta para o futuro a conversão de Pedro, olha só a coisa. E eu penso que isso incluiu todos os discípulos que estavam ali. Porque quando Jesus fala da cruz, Pedro fala assim, Senhor, eu estou pronto para ir para a morte. No texto paralelo em Marcos, diz ali, assim todos concordaram, assim todos disseram. A gente pega o Pedro, e crucifica o pobre do Pedro, olha assim, negou Jesus, mas esquecemos que ele foi o porta-voz de um pensamento comum entre os discípulos. Aí Jesus fala, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. 3 vezes. E quando Jesus é preso, Pedro até tenta, cortar a orelha lá daquele oficial do rei. A partir desse momento, aqueles homens tinham 2 escolhas. 2 escolhas. Ou ficamos com Jesus, assumimos a responsabilidade da nossa escolha de ficar com Jesus, inclusive o risco de irmos para a cruz com Ele, ou a gente se afasta e observamos para ver o que Ele vai fazer. A sensação que eu tenho é que quando as 2 opções se levantaram diante deles, eles não pensaram 2 vezes. Porque a Bíblia diz que, a partir desse momento, Jesus segue o seu caminho sozinho. Aliás, Isaías já dizia que ele iria pisar no lagar, sozinho. O lagar é um lugar onde as uvas são pisoteadas. Nós sabemos que o suco da uva, quando é extraído no lagar, simboliza o sangue de Jesus. Isaías disse que o Messias, o Filho de Deus, pisaria o lagar só. Jesus está só e os discípulos estão à margem. Isso me intriga bastante.
Isso faz pensar na minha rotina, nas escolhas que eu faço a cada dia. Esse é um ponto. Os discípulos ainda não estavam 100% convertidos. A segunda questão que me intriga profundamente é perceber como a história deles termina. A Bíblia ela não conta em detalhes o que aconteceu na vida de cada um deles. O que nós temos são escritos antigos da tradição, algumas indicações, algumas são conclusivas, outras são possibilidades. Mas é muito curioso perceber que todos aqueles homens, exceto Judas Iscariotes, todos eles, anos depois, saíram pelo mundo do seu tempo para pregar e dispostos a morrer. Por exemplo, o Tiago, filho de Alfeu, segundo um livro do seu tempo, ele foi apedrejado pelos judeus enquanto pregava em Jerusalém. Bartolomeu, segundo a tradição, foi posto vivo num saco e lançado no mar. Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Tomé trabalhou na Índia, onde teria sido martirizado. Só para citar alguns. Sabemos que João também foi lançado, né, num tacho de azeite fervente, mas Deus o preservou para que ele escrevesse o último livro que está na sua Bíblia, o livro do Apocalipse. A pergunta que eu te faço é: o que mudou? Se naquela sexta-feira eles fugiram, para se preservar, quem sabe, e depois todos eles vão pregar pelo mundo do seu tempo dispostos a morrer. O que aconteceu entre uma coisa e outra? O que foi determinante para que eles mudassem tão radicalmente de comportamento? Depois de pensar um pouco a respeito disso, e por alguns anos eu refleti a respeito desse assunto, eu cheguei a uma conclusão. É que entre um comportamento e outro, existe uma cruz. Entre uma reação e outra, existe uma cruz. Porque é somente através da lente da cruz que a gente consegue entender de fato quem Deus é e quem de fato nós somos. Pense no que os discípulos pensavam durante aquelas horas nas quais Jesus estava pendurado na cruz. Jesus foi colocado na cruz às 9 da manhã e disse está consumado às 3 da tarde. Jesus ficou 6 horas, tempo suficiente para eles pensarem muita coisa. Se você estivesse ali, no que você iria pensar? Quem sabe eles pensaram assim: vem cá, o que ele está fazendo lá? Ou, o que ele não está fazendo lá? Por que ele não desce da cruz? Ele tem poder para fazer. Ele pode descer, ele pode resolver. Por que sofrer desse jeito? Você lembra que no início da situação ali do ministério de Cristo em Jerusalém, ele vai numa sinagoga, e aí ele lê um texto de Isaías, e diz assim: hoje se cumpriu essa profecia, era um texto messiânico, o povo queria apedrejá-lo, pegaram ele e levaram para fora da cidade, e no meio da multidão Jesus se ocultou, a Bíblia diz. Por que não fazer isso agora na cruz, resolver tudo, apagar, enfim, né, e de fato o sol se escureceu e tudo mais. Mas Jesus estava lá. Aí talvez alguns deles começaram a lembrar, mas ele falou assim, assim como a serpente foi erguida por Moisés no deserto, importa que o Filho do Homem também seja erguido. E quando ele o for, a todos irá atrair. Eles estavam ali afastados, o Monte do Calvário, as 3 cruzes, toda Jerusalém olhando para o homem que estava na cruz central. E quando Jesus ressuscita no domingo, amém? E aparece para eles, as partes do quebra-cabeça que ainda faltavam, surgiram. O mosaico ficou completo. E quando você encontra ali em Atos capítulo 1, o que Jesus falava, Jesus ficou 40 dias com os discípulos falando sobre o reino, explicando para eles o que eles não tinham entendido ainda. Queridos, é por isso que uma escritora americana chamada Ellen White, que a Igreja Adventista respeita muito, ela recomenda que todos os cristãos devem passar pelo menos 1 hora ou um momento do dia pensando em Cristo, especialmente as últimas horas dele.
porque Ele é a razão de nós estarmos aqui. É a cruz de Cristo que legitima o fato de você sair da sua casa e vir para uma igreja. Se Jesus não faz parte da sua rotina, se você passa uma semana sem lembrar dele nessa perspectiva, então o risco de você começar a perder a visão de quem de fato ele é e da expectativa dele a seu respeito é muito grande. Podemos cair no risco de vivermos uma religião formal, de tradição apenas, vazia, sem significado, como era a religião dos fariseus no tempo de Jesus. Porque é a cruz de Cristo que deve ser a razão da nossa existência como igreja, como cristãos. É por tudo que Ele fez e por quem Ele é que nós estamos aqui com esperança de vê-lo daqui a pouco. O que aqueles homens fizeram depois daquele encontro com Jesus? Depois de 40 dias com Jesus? 3 coisas que eu e você devemos fazer. Primeiro, eles se reconciliaram com Deus, ok? Segundo, eles se reconciliaram uns com os outros, e perceba, uma coisa é resultado da outra. Imagina que Jesus, ou Deus, é um ponto físico no centro dessa igreja, e eu estou aqui, e Deus está lá, e você que está lá no fundo é tão diferente de mim, mas a gente está aqui junto. E eu procuro me aproximar de Deus, eu oro, eu faço o meu culto, eu leio a Bíblia, eu coloco Deus dentro da minha rotina, começo a trazer significado da palavra para o meu dia a dia, e vou me aproximando dEle, eu peço perdão todos os dias, a graça dEle me cobre, eu estou me reconciliando com Ele, eu estou me aproximando dEle. Se você que é tão diferente de mim, faz a mesma coisa, você também vai se aproximando de Deus. Inevitavelmente nós nos aproximamos um do outro. Concorda comigo? Inevitavelmente. Quando Jesus está no meio de uma igreja, existe união. Você não é obrigado a ser o melhor amigo da pessoa que está do teu lado. Não é sobre isso que Jesus apresenta, Paulo sistematiza e a Bíblia ensina. Mas todos nós precisamos cooperar para a expansão do reino onde nós estamos. E isso só vai acontecer se nós nos associarmos, respeitarmos, amarmos o nosso irmão. Não tem outro caminho. Se a igreja se divide, é porque Jesus ficou do lado de fora. Não esqueça disso. Então eles se reconciliaram com Deus, se reconciliaram uns com os outros e clamaram a terceira coisa: pelo poder do Espírito Santo. No final daqueles dias, quando Jesus sobe ao céu, e nós vamos falar sobre esse momento amanhã, eles ficaram 10 dias em oração. Curioso, a Igreja Adventista na América do Sul começa as atividades do ano com um projeto chamado 10 dias de oração. Não é à toa, não é sem motivo. Eles ficaram 10 dias em oração. No final do período, Pedro abriu a boca para pregar e 3.000 pessoas foram batizadas. 3.000 pessoas, 10 dias de oração, o Espírito Santo derramado, 3.000 pessoas. Eu fico imaginando quando irá acontecer que o pastor Ivan Saraiva, que esteve aqui esse ano, eu vi o vídeo dele, ele pregar na Novo Tempo e 3.000 pessoas forem batizadas simultaneamente depois do sermão. Quando os milagres profetizados ali em Joel capítulo 2 se cumprirem fielmente, porque eu acredito nisso. Nós temos a melhor geração que a terra já produziu, com recursos, com rede social, com internet, avião, todo tipo de recurso humano. Nunca tivemos uma igreja com tantos doutores, pós-graduados, pós-doutores, mestres, recursos. Temos uma televisão, temos uma editora, temos rádio, temos muita coisa na mão. Eu imagino o que irá acontecer com esse mundo quando o Espírito Santo for derramado, na mesma medida que foi derramado naquele dia. Usando todos esses recursos, queridos, o inimigo vai ter um problema. O inferno vai tremer. E aquilo que Jesus falou para Pedro, dizendo que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja, irá se cumprir. Eles oraram e clamaram pelo batismo do Espírito Santo. Será que a gente tem orado o suficiente? Será que esse Espírito tem dirigido a nossa vida? Será que Ele é
uma pessoa que faz parte da nossa rotina. A maior necessidade da igreja de longe é a presença do Espírito Santo. Mas eu gostaria de terminar essa mensagem destacando apenas um ponto desses três que para mim é o ponto de partida, que é a reconciliação com Deus. E para isso eu queria contar a história que eu tive com o meu pai. Isso aconteceu em 94. Você olha para mim assim, né, hoje, depois de ter cantado no Arautos, pastor, pregando aí, você não tem ideia do que eu era capaz com os meus 12 anos. Você não tem ideia. Eu dava muito trabalho para os meus pais, mas muito, eu estou falando muito mesmo. Eu não tinha boas notas nessa época na escola. Para você ter ideia, teve uma situação em que meu pai estava pregando, fazendo uma série de evangelismo, e no final ele fazia uma reunião para avaliar, para corrigir alguma questão para o dia seguinte. Naquele dia ele tinha uma queixa, que era o fato de que quando ele começava a pregar, metade do auditório para o fundo se dispersava pelo excesso de barulho da rua para dentro do auditório. E aí quando ele falou sobre isso, um ancião levantou a mão e falou assim: pastor, é o seguinte, não sei se o senhor percebeu, mas quando o senhor começa a pregar, o teu filho sai, e com ele, todas as crianças do negócio aqui. E eles fazem o maior fuzuê lá fora. E eles brincam de tudo, e é um barulho para cá e para lá. Aí, em outras palavras, o que o ancião estava querendo dizer: resolve o teu filho e está tudo certo. Imagina para o pai, né? Mas num sábado em especial, eu estava inspirado. Escola sabatina das crianças. Discuti com uma garota chamada Fernanda. Não sei por que razão, não lembro. Mas discuti feio com ela. Feio. E a professora chamada Nautília, querida, muito querida, ainda está viva. Ela ficou do lado da Fernanda. E eu fiquei muito chateado com isso. Bati a porta violentamente da sala e saí. Isso era umas 9h40 da manhã. A escola sabatina estava em curso. Eu sabia que não podia vir para a nave da igreja, onde a minha mãe estava, porque se eu chegasse antes da hora, ela ia perguntar: o que você está fazendo aqui? E eu ia ter que explicar. Assim, isso não é coisa boa. Fui até uma sala que ninguém usava, no fundo da igreja, lá em Campina Grande, na Paraíba. 10 da manhã, imagina o calor, telha brasilite, pé direito baixo, era um forno aquela sala, ninguém usava. Eu fui para lá. E quando eu cheguei, eu vi que no quadro negro tinha um pedaço de giz assim, um toco de giz. Fui até o quadro e escrevi do lado assim: Fernanda, 2 pontos. E comecei a escrever tudo que a minha mente de 12 anos era capaz, colocando para fora os meus sentimentos em relação a Fernanda. Não vou repetir aqui, mas havia um bichinho que estava frequente lá, galinha. Era um bichinho que estava lá no meio da história. Eu escrevi, imagina, que coisa feia, né? Depois de ter desabafado no quadro, estava repleto. Arrumei o terno, subi as escadas, entrei na nave da igreja e sentei do lado da mamãe como se tudo tivesse ok. Assisti o culto. Aí veio à tarde, ensaio do coral das crianças. Era praticamente o mesmo grupo da escola sabatina da manhã. Só que quem dirigia o ensaio era a filha da Nautília, Isabel, o nome dela. Quem estava lá? A Fernanda. E eu, que ainda estava com um pouco de rancor no coração, discuti com a Fernanda de novo. De novo a professora ficou do lado dela. Adivinha quem estava errado, né? E eu saí e fui para o culto jovem, que estava acontecendo já. Aí eu fiquei no culto jovem de boa. Esse ano era o ano de 94 e estava acontecendo a Copa do Mundo. Era a primeira Copa que eu estava acompanhando, então eu estava empolgadíssimo, né? O Brasil finalmente ia ser campeão e tal. Foi a primeira Copa que eu assisti, o Brasil ganhando, então foi um encanto para mim. Eu estava louco para dar o pôr do sol, para eu correr para casa para assistir jogo. Só que o problema do filho do pastor é que o pastor é o último a sair da igreja. E eu peguei meu pai pela mão e falei assim: pai, vamos, e fui meio que assim puxando ele. E quando eu estava para sair
da igreja, na frente do portão estava a Nautília, a professora da manhã. Aí a Nautília falou assim: pastor, quero falar contigo. Cris, minha mãe, pode vir. E traz o Jairinho também. Quando eu vi a convocação da comissão, pensei assim: não vai dar certo esse trem aí. Fomos até a sala das crianças, cadeirinha pequena. Os adultos meio, sentados ali naquela cadeirinha de criança, mas eu era o mais desconfortável ali. Aí a Nautília falou assim: pastor, o Jairo, hoje de manhã, ele discutiu com a Fernanda. Eu subi lá na sala para pegar um material. E aí li o que ele escreveu. Aí eu pensei, ela foi lá. Eu não precisei, pastor, de um segundo para saber quem tinha escrito aqueles horrores a respeito da Fernanda. Aí quando foi no culto da tarde, a Isabel me contou, aí eu pensei, que filhinha fofoqueira essa irmã tem. Me contou que ele discutiu com a Fernanda de novo e tarará, bateu a porta e tal. Agora você imagina, uma irmã da igreja falando, do filho para o pastor, situação. Quando eu pensei que estava ruim, ela tira da bolsa, e bolsa de mulher sempre tem uma surpresa, tira uma folha de papel, que na verdade era um dossiê, era uma CPI da minha vida, tinha tudo ali. Assim, pastor, tal dia na escola, o Jairo falou isso para a professora, tal dia na escola, falou isso da fulana, puxou o cabelo, e ela começou a falar, um monte de coisa assim, e eu penso assim, meu pai amado, e agora? E agora? Lembrei de um dia que eu apanhei porque estava com o olho aberto na hora da oração. Gente, eu apanhava no corredor da igreja quando o povo já tinha ido embora, banheiro de igreja, carro saindo de igreja, o lugar favorito, Meu pai tinha um chinelo chamado Raider, era um azul, que tinha umas bolinhas assim, gente, aquele negócio pesava meio quilo cada um. Eu tinha trauma daquele negócio lá. E meu pai tinha um sistema, ele orava antes de bater, lia o texto da Bíblia, eu já tinha trauma, A vara e a disciplina dão sabedoria. Quando ele começava a ler, eu já começava a chorar na hora. Uma emoção, Aí quando ela leu tudo aquilo, eu pensei, se por abrir o olho eu já apanhei, imagina o que vai acontecer. Para completar, ela propôs uma oração. Se ajoelharam os 3 adultos e a criança no meio. Oração da irmã: Senhor, dá sabedoria ao pastor, ajuda para que ele eduque essa criança nos teus caminhos. E ela foi, sabe aquela oração longa, interminável? E só foi piorando, piorando. Eu falei assim, meu Deus, acabou. Entramos no carro, chegamos em casa. Minha tarefa, abrir o portão. Abri bem devagarinho. O carro entrou, eu fechei bem devagarinho. 15 minutos depois lá fora, eu pensei, tem que entrar, vou ficar aqui fora. Meu pai já tinha ligado a TV lá dentro, estava ouvindo narração de jogo, mas da porta para a porta do meu quarto, da porta de entrada da casa, era assim, uns 3, 4 metros. Eu nem pulei na sala, nem pisei. Caí direto no quarto, sentei na cama, coração batendo forte, mão gelada, pensando, breve virá. Breve virá. É só um pouco mais, não tenho o que fazer. 15 minutos, nada. 20 minutos, nada. Meia hora, eu pensei, meu pai me disse um dia que não me bate de cabeça quente. Ele falou assim, Jairo, eu nunca vou te bater no calor da emoção. Eu sempre vou esperar, vou orar, vou te chamar, nunca vou me omitir, mas quando deu 45, eu pensei, a cabeça está quente mesmo. Aí veio a ideia, moleque sempre tem uma ideia nova. Eu tinha algumas, colocar uma calça jeans por baixo para doer menos, gritar muito na primeira chinelada porque se sensibilizava, aí ao invés de 5 era 4 só, um monte de técnica. Mas eu pensei, eu vou fingir que estou dormindo, porque seria muita crueldade da parte dele falar assim, acorda moleque para apanhar, não ia. Então eu peguei o cobertor, sem um pingo de sono, morrendo de fome, vontade de assistir o jogo, botei o cobertor e fiquei lá, quietinho. Finalmente, fui vencido pelo sono. Domingo de manhã, acordo pensando, agora não tem o que fazer, Com certeza ele veio aqui, me viu dormindo, mas agora não tem como escapar. Fiquei lá na cama mais um tempão, até que eu ouvi o barulho do carro saindo.
minha mãe não dirige, meu pai estava saindo, eu falei, opa, estou livre. Assuntos sérios era o meu pai que resolvia, do dia a dia era minha mãe, e eu sabia que aquele assunto era com meu pai. Aí eu saí, fui logo na fruteira, peguei uma penca de banana, comi umas 6 de uma vez. Nisso chega a minha mãe, aí eu, bom dia, tarará, tarará, minha mãe bem monossilábica, né, triste comigo, obviamente, decepcionada. Aí eu falei assim, mãe, eu queria tanto uma camisa da seleção. Olha só a petulância do moleque. Eu queria uma camisa da seleção, original, mãe. Aí minha mãe deu uma risada, pelo menos serviu para isso. Ela falou assim, você está brincando comigo? Você está dando problema na escola, na igreja. Você viu a vergonha que a gente passou ontem, Jairo? Você fez... Eu não acredito, foi para isso que eu te ensinei. Sabe aquele sermão de mãe? E aí veio. Aí eu falei assim, tudo bem, ok. O não eu já tinha, né? Não custou tentar, aí a camiseta e tal. Meu pai chegava, eu dava um jeito de me esconder. Meu pai saía, aí eu estava livre de novo. No domingo à noite eu já estava com raiva de não ter apanhado no sábado. Porque se eu tivesse apanhado na minha cabeça, assim, já tinha doído, né? Já tinha chorado, já tinha passado e vida que segue. Mas meu pai não tinha resolvido a questão. E eu estava naquela situação, paralisado. Segunda de manhã, ia para a escola adventista. De carro, 5 minutos, saí meia hora antes a pé. Com a mochila nas costas. E quando eu estava perto de chegar na escola, ouço uma buzina. Gol 92, aquele quadradinho. Meu pai foi chegando com o carro e parou do lado, assim. Eu estava na calçada, o carro parou. Aí eu pensei assim, tinha que ser agora? Aqui na frente de todo mundo? Pelo menos em casa é mais discreto, não. Aí o meu pai baixou o vidro, olhou por cima do óculos e falou assim, Jairo, sua mãe disse que você quer uma camisa da seleção, né? Tirou do bolso um dinheiro que eu nunca tinha pego na vida, colocou na minha mão e falou assim, pode comprar. Fechou o vidro e foi embora. Aí eu fiquei assim, hã? O que aconteceu, né? E cá para nós eu fiquei mais de 15 anos, quase 15 anos, com essa pergunta na cabeça. Até que um dia lá em Natal meu pai foi me visitar. Eu já era casado, sem filhos, mas a gente estava lá. E aí no almoço eu perguntei, pai, você se lembra daquela situação, daquela oração? Como esquecer? Lembro. Você lembra como acabou a história? Eu disse, não estou lembrando não. Cara, eu devia levar a maior surra da história do universo. Eu até acho que você foi muito rigoroso quando me bateu, porque eu abri o olho na hora da oração. Mas naquele dia eu merecia, e você não me bateu, cara. Você me deu um dinheiro que hoje seria o quê? R$200? Para um garoto de 12 anos de idade, que vivia aprontando para todo lado. Como assim? Aí ele falou assim, você esqueceu? Quando eu entrei no carro depois da oração, você sentou no ponto cego atrás do banco do motorista. Sabe o ponto cego? Que o motorista olha por ali, não vê, nem não dá para ver. Você se enterrou atrás do meu banco assim. Aí eu te fiz uma pergunta, eu perguntei, Jairo, tudo que a Nautilha disse que você fez, você de fato fez? E depois de poucos segundos, você falou assim, sim, eu fiz tudo aquilo. Então eu não te bati porque eu entendi que o processo já tinha te ensinado o suficiente. A didática já tinha acontecido. E principalmente porque você falou a verdade. Quem fala a verdade não apanha. Tem algumas regras assim, né? E gente, eu amo meu pai. O melhor pai do mundo. Uma referência para mim. Mas eu sei que Deus é muito melhor que ele. Deus é muito melhor que ele. E se o meu pai foi capaz de fazer isso comigo, o que você acha que Deus vai fazer com você? Se você falar a verdade para ele, dizendo assim, Senhor, eu não sou tudo isso não, hein? Os discípulos ficaram 3 anos e meio contigo, não eram convertidos, e às vezes eu estou aqui, na igreja há tanto tempo, ou há menos tempo, mas... Queridos, na presença de Deus a gente tem que tirar a maquiagem.
Na presença de Deus a gente tem que deixar as máscaras de lado. Na presença de Deus a gente não consegue fingir. A gente tem que parar de fugir. A gente tem que falar assim: Senhor, sou eu. Foi o que aconteceu com Pedro na beira da praia, quando Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? Aí Pedro falou assim: eu te amo. Só que Jesus pergunta assim: Pedro, tu me agapas? Amor ágape, perfeito, pleno. Aí Pedro fala assim: Senhor, eu te filéu, que é um amor menor, né? Limitado. Aí Jesus pergunta: Pedro, tu me agapas? Pedro responde a segunda vez: Senhor, eu te filéu. Aí na terceira vez Jesus fala assim: então Pedro, quer dizer que tu me filéu? Aí Pedro fala assim: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te filéu. Eu queria te agapar. Quando eu disse que eu iria até a morte pelo Senhor, eu estava dizendo que eu te agapava, vamos dizer assim. Eu te amava plenamente, mas eu não sou tudo isso. Pedro estava falando a verdade, queridos. É isso que eu e você precisamos fazer. A escolha de hoje é falar a verdade para Deus. Um Deus inexplicável, um Deus que nos abraça, um Deus que oferece mais uma vez o seu perdão e a restauração, se é disso que você precisa, diante do altar do Senhor, daquele que vai te oferecer muito mais que uma camisa da seleção, se você falar a verdade para Ele, aquele que vai oferecer um novo começo, quem sabe, uma restauração. Qual é a dificuldade que você tem? Traga isso. É uma situação assim que você provocou? Traga isso. É uma situação da qual você foi vítima? Traga isso. Não importa. Se você disser a verdade para Deus hoje, alguma coisa vai acontecer. Talvez um milagre na sua vida. Então não saia sem receber essa bênção hoje daqui, ok? Pai querido, lê aquilo que vai no nosso coração nessa noite. Se alguma coisa fez sentido para nós a partir do estudo da Tua Palavra, que pelo Teu poder coloquemos isso em prática. Na Tua presença não podemos fingir, muitas vezes até fugimos, mas o Senhor nos conhece. Então, como Davi pediu, sonda o nosso coração, vê se há algum caminho mau, Senhor, provocado por nós, por nossas escolhas, ou por circunstâncias da vida. Olha as rachaduras no nosso caráter, as deficiências, fragilidades, e coloca sobre nós a Tua mão de cura, a Tua mão de perdão, de restauração. Saiamos dessa igreja hoje lavados, perdoados, transformados pela Tua graça, dispostos a trazer outras pessoas amanhã aqui para estudarem também a Tua Palavra e quem sabe terem também a oportunidade de tomarem decisões importantes que podem definir o destino eterno de cada uma delas. Abençoa aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela rádio, que a bênção dessa oração alcance todas as pessoas. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém.